Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webcast. Hoje vamos falar de vinho da talha, porque estamos em novembro, é o mês do vinho, por tradição, e nada melhor do que olharmos para esse néctar e, naturalmente, para o vinho da talha. Estamos a falar de uma tradição milenar, esta de vinho da talha. Também esta tradição que foi, ou que já está inscrita para ser classificada como património da Unesco. Vamos abordar todos esses temas ao longo destes próximos minutos neste nosso webcast de hoje. Portanto, fique por aí, venha connosco fazer esta viagem pelas adegas, pelo vinho da talha, no concelho de Ferreira do Alentejo. E para isso convidamos o Rui Colasso, ele também é um filho de Ferreira do Alentejo, e o Rui Colasso tem uma particularidade, que é de ter recuperado esta tradição no concelho de Ferreira do Alentejo. Neste momento no Pátio das Andorinhas, onde nós estamos, saborear também já um produto deste vinho de talha, não é verdade? Deste ano? Do ano passado. Do ano passado. O deste ano, só no São Martinho. Só no São Martinho, só no dia 11. Já falta pouquinho. No dia 11, já falta pouco. E então, o Rui conseguiu recuperar esta tradição, que é uma tradição milenar, não é? Estamos a remontar para ao tempo dos romanos, mas um bocadinho até antes, não é? O Rui estava aqui a falar um pouco sobre isso. Para nós o vinho de talha, ou, na altura era o vinho da ânfora, se calhar, porque era feito nas ânforas romanas, para nós chegou-nos mais ou menos há uns 2000 anos. Na realidade, as origens são muito anteriores. Os romanos, ao que consta, aprenderam a fazer o vinho na Geórgia, e depois, como era pessoal que não gostava de viajar sem vinho, quando se expandiram no seu império, levaram sempre vinho. E então, na realidade, levaram esta técnica e ensinaram os vários povos a fazer o vinho desta maneira. Esta tradição é recuperada. Também estávamos a falar aqui antes de começarmos a gravar, estávamos aqui a falar sobre esta situação, ou seja, Ferreira do Alentejo é tradicionalmente, foi tradicionalmente durante muitos anos, uma região onde se fazia muito vinho de talha, e existiam muitas adegas, adegas de vinho e tabernas também, e durante os anos 90, provavelmente, penso eu mais ou menos, durante os anos 90, muitas dessas adegas acabaram por ir encerrando. E agora é retomada este espaço da adega do Pátio, que é a única neste momento em Ferreira do Alentejo que tem vinho de talha para vender ao público, não é? Sim, com porta aberta, sim. Há cerca de 40 anos, talvez, a nossa vila era uma vila que tinha várias adegas, onde se ia às adegas beber vinho, se ia às adegas comprar vinho. As adegas e as tabernas eram muitas vezes uma e a mesma coisa, mas era uma coisa tão normal que na realidade não era tão valorizada. Aí é que está. É que, com o tempo, nós fomos deixar que essa realidade e que essa tradição se perdesse, e uma atrás da outra foram fechando, foram desaparecendo. Se calhar os velhotes foram morrendo e os filhos já não tinham vida, ou não tinham interesse, ou não tinham possibilidade de continuar com esse negócio e com essa tradição. Mas a verdade é que há 40 anos ninguém ligava muito a isto. Ou seja, era uma coisa do passado, mas era uma coisa que se calhar não valia muito a pena investir nisso nem preservar. E a gente, se calhar, às vezes, só quando sente a falta das coisas é que lhes dá valor, como acontece com tanta coisa. E então, nós atualmente vivemos um momento em que existe de novo alguma condição para que essa tradição seja retomada e seja relançada, e é mais fácil relançá-la certamente numa terra que já teve essa tradição, que já teve esse passado, do que estar a criá-la do nada. Portanto, nós em Ferreira, quando estamos a retomar a tradição do vinho de talha, na realidade estamos a retomar apenas o que é nosso. Apenas interrompemos, porque isto é o nosso, é a nossa tradição. E isto é o que eu gostava que toda a gente sentisse, porque esta aposta de fazer renascer o vinho de talha, que não foi só minha, referiste há pouco que eu tinha tido essa intervenção no ressurgimento do vinho de talha e tívia, mas tive juntamente com duas pessoas que me acompanharam nesse projeto e que têm que ser aqui referidas, que é o Fernando Candeias
e o Ricardo Santana. Portanto, este foi o trio que fez com que o vinho de talha acontecesse em Ferreira há 2 anos, portanto, este é o 3º ano que acontece consecutivamente e já será para não parar. Portanto. E então, com este pontapé de saída, o que é que nós gostávamos que acontecesse? Era que o vinho de talha voltasse a estar enraizado na nossa terra e nas nossas gentes, que outros exemplos se seguissem, que outras adegas reabrissem ou que abrissem de novo, porque nós ainda continuamos a ter algumas adegas antigas que ainda existem e que por uma razão ou por outra fecharam e continuam fechadas, mas então seria muito interessante que nós conseguíssemos que mais 1 ou 2 ou 3 que abrissem e que nós de repente tivéssemos aqui um panorama diferente na nossa vila de Ferreira do Alentejo. Isso é um desejo. O ano passado foi também criado o conceito de uma rota do vinho de talha, mas antes de chegarmos até aí, gostava também de que contextualizássemos quem nos vê, quem nos ouve. O Rui falou aqui do Fernando Candeias e do Ricardo Santana, que são 2 pilares também muito importantes na recuperação desta tradição em Ferreira. E a minha pergunta é, como é que isto tudo começa? Ou seja, quando é que, ou como é que estas 3 pessoas se juntam e começam e têm a ideia de retomar esta tradição, de fazer, porque também ter uma ideia é fácil, depois colocá-la no terreno se calhar pode não ser tanto, e era esse contexto que também gostaria que nos desse aqui. Como é que isto tudo começou, no fundo? Então, a verdade é que todos nós, mesmo antes de fazermos o vinho de talha aqui, nós gostávamos muito de ir às adegas, não às de Ferreira, claro, porque não as havia, mas Ervidel, Cuba, Vidigueira, Vila de Frades, gostamos de ir às adegas e ainda gostamos mesmo agora, gostamos também de variar, vamos às outras, vamos a todas, como se costuma dizer. E então, claro que nós tínhamos pena de que em Ferreira não pudéssemos ter essa realidade que nós frequentávamos e que vivíamos noutras terras e continuamos a viver. Então, o desafio nasceu realmente dali. Por outro lado, nasceu também da carolice, porque isto sem carolice não se consegue fazer, ou seja, isto para nós não apareceu como um negócio, nem como um modo de vida, mas apenas como um grande gosto e um grande esforço e um grande desejo de fazer acontecer. E claro, metemos mãos à obra e a adega foi preparada, a própria adega renasceu das cinzas e ganhou talhas e ganhou vinho, e neste momento acho que a adega do pátio já ganhou vida própria e ganhou muito facilmente, porque há certas coisas, isto é como andar de bicicleta, se me dizer que quem já aprendeu rapidamente volta a andar de bicicleta. E então, rapidamente, a adega é uma capelinha que já tem padres, já tem fiéis, já tem clientela. E há muita gente que já opta por vir aqui. Bem, estamos a chegar ao nosso São Martinho, que é a festa grande, é a festa grande da adega, é a abertura das talhas, e nesta abertura das talhas eu posso dizer que tenho a grande alegria de que neste espaço vão chegar músicos, amigos, cantadores, gente que vem para festejar o vinho novo, para conhecer o vinho novo, que ao fim e ao cabo é neste dia que a gente vai conhecer essa expectativa, como é que vai sair o vinho este ano. Vamos conhecê-lo na noite de São Martinho, e na noite e no dia de São Martinho, começamos logo de manhã na realidade, já te falo do programa. Mas eu tenho uma grande satisfação de ver que há muita gente que opta por vir ao São Martinho, a Ferreira e à adega do pátio. São Martinho é em Ferreira, não há festa como a nossa. A nossa festa do São Martinho é a melhor festa de São Martinho que eu conheço, das várias adegas. Não conheço todas, mas daquilo que eu conheço, nós fazemos um São Martinho que é uma animação e que é um espetáculo e é uma vida incrível, e é um sinal de que o vinho de talha, na realidade, ao fim e ao cabo, está vivo em Ferreira.
E vamos ter naturalmente o dia, que é esse grande dia da festa de São Martinho, com a abertura das talhas, e vai ser uma animação a avaliar por aquilo que também tem acontecido em anos anteriores, mas para chegarmos até ao dia 11 de novembro, há um longo caminho, não é? Que começa mais ou menos se calhar antes de setembro, mas pronto, mais ou menos em setembro, sim, com as vindimas. Este ano nós fizemos as vindimas e fizemos o vinho no final de agosto, na última semana de agosto, porque a fruta amadureceu mais cedo e estava no ponto certo, de maneira que, pronto. Tivemos que fazer o vinho ainda com muito calor e pronto, e há todos esses cuidados de não deixar aquecer demasiado as talhas. Pronto, há uma série de cuidados. O vinho de talha é um bebé, desde o primeiro dia em que isso é um percurso diferente de todos os outros, não é? É um bebé, ou seja, nós tem que ser mexido, assim, tem que se lhe dar de mamar, tem que se mudar a fralda, tem que se dar de comer, pronto. Então, no caso do vinho, o vinho tem que ser mexido com o rodo, porque nós temos uma manta de massas que não podem permanecer à superfície numa fase inicial. Depois temos uma série de cuidados. Há o controle da temperatura das talhas, que não podem aquecer demasiado, não pode haver uma fermentação rápida demais. Bom, há todos os cuidados prévios com a higiene, com a preparação das condições para que tudo esteja apto e nas melhores condições para receber o mosto e para que o vinho se faça e que seja um sucesso e que no fim dê um bom resultado. Depois é uma alegria, durante esse período, ir acompanhando e vendo o caminho que ele faz e depois, no fim daquela expectativa toda, vê-lo aparecer em todo o seu fulgor no dia de São Martinho. Depois, a seguir ao São Martinho, ele ainda continua a evoluir e os frios do inverno fazem-lhe muita falta e venham eles para que o vinho se refine e que se torne ainda melhor, mas no dia de São Martinho já é a altura de o beber e de o provar e de festejar e celebrar com ele a festa do vinho novo. O ano passado recordo-me que foram feitas algumas caixas, algumas experiências, por assim dizer, e este ano como é que vai ser? Este ano nós estamos a fazer monocastas, basicamente. No ano passado nós tínhamos pensado fazer uma mistura de Touriga com Syrah, mas foram feitos os vinhos separadamente em monocasta e no final os dois estavam tão bons que nós achámos que não valia a pena estar a fazer misturas e então aceitámos. Era melhor assim. Exatamente. E então, nós estamos a fazer monocastas, basicamente, na nossa adega, mas eu não queria revelar tudo porque temos uma outra surpresa porque vai sair à luz no dia 11. E no dia 11 vamos ter o primeiro da talha, que é um vinho engarrafado no próprio dia de São Martinho, para quem quiser levar uma garrafinha para prolongar a festa em casa. Muito bem, então vamos ao dia 11. No dia 11, quem quiser, porque também existe essa particularidade e é importante chamar essa atenção para isso, a Adega do Pátio tem as portas abertas constantemente, ou seja, quem quiser pode sempre visitar a adega, vir conhecer não só os vinhos, mas também este espaço que é muito, muito agradável. De qualquer forma, no dia 11 vai ser um dia especial, porque vamos ter aqui muitas movimentações. O que é que quem nos vê pode esperar? E antes de deixarmos o convite, o que é que podemos encontrar aqui, para além do ambiente naturalmente que se vive em torno da abertura das talhas? Então nós temos, ao longo do dia, nós vamos ter uma série de etapas e de atividades, todas elas em que o rei será o vinho novo, não é? Portanto, e então vamos começar por ter, às 10 horas da manhã, a abertura das talhas. E então aí será... Quem quiser provar o primeiro vinho a sair da bica, 10 da manhã, venha logo de manhã. Podem vir até um bocadinho mais cedo, porque a gente, entretanto, já tem aqui um convívio, já estamos aqui e fazemos. Essa hora não é uma hora para grandes multidões, mas quem quiser aparecer, apareça, que é bem-vindo. Depois, entretanto, temos, ao 12h30, temos o nosso aperitivo para o almoço. E então aí vamos ter o nosso vinho de talha com um petisco especial e um aperitivo. Quem vier animado, se calhar já não precisa de almoçar. Mas pronto, não deixa de ser o aperitivo para o almoço. Depois, a seguir, vamos ter, à tarde, um momento um pouco diferente, mas que será celebrado também com vinho de talha, que é a inauguração da exposição de fotografia O Prazer,
que é uma exposição de um grande fotógrafo, o José Julião. Ele vai estar aqui presente também, aliás, ele vai estar desde a primeira hora, desde a abertura das talhas, que ele vai estar aqui a provar o primeiro vinho às 10 da manhã, mas depois estará na inauguração da exposição para falar sobre a obra dele, sobre o trabalho e sobre as peças que vamos ter aqui em exposição. É uma exposição muito interessante, de fotografia com vários momentos de prazer. Logo a seguir, 19 horas, 19h30, vamos abancar e vamos começar a servir os nossos petiscos. Vai haver petiscos variados, vai haver música, vai haver muitos músicos e cantadores que vão estar aqui, não é? Juntos com toda a gente, espalhados aqui neste espaço, nestas mesas e mais outras que se hão de arranjar. E vamos ter um fim de tarde, uma noite e um serão que vai demorar o tempo que for preciso para nós festejarmos, cantarmos, tocarmos, convivermos e celebrarmos esta maravilha e este néctar com que a natureza nos brinda, porque nós, ao fim e ao cabo, apenas recebemos com alegria e com respeito aquilo que a natureza nos dá, porque o vinho não é feito por nós, quem faz o vinho é a natureza. E depois também vamos ter essa surpresa que o Rui já falou. Antes de voltarmos a deixar esse convite para todos os que nos veem, queria só mesmo voltar aqui a uma das questões que falámos logo no início, que tem a ver com a candidatura a Património Imaterial da Unesco. Neste momento está feita a inscrição, não é? Do vinho de talha na lista de Património Nacional. Isso é um passo importante para que esta candidatura seja aprovada, no fundo, claro. Considera isso. Daria aqui um empurrão grande a partir do momento em que esta candidatura seja aprovada? Não, considera isso? Se o vinho de talha chegar ao ponto de se ver reconhecido como património imaterial da humanidade, como aconteceu, por exemplo, com o canto alentejano, isso irá trazer uma notoriedade e uma visibilidade ao vinho de talha maior ainda do que aquela que ele já tem. Ou seja, quem ainda não reparou no vinho de talha e nesta preciosidade que nós temos nas mãos, quem ainda não reparou vai reparar nessa altura. Portanto, essa visibilidade vai aumentar. Claro que o vinho de talha vale por si próprio, seja ou não reconhecido como património pela Unesco. Mas se isso acontecer, não há dúvida nenhuma de que, de repente, vamos ter todos os focos, todos os holofotes em cima do vinho de talha. E então temos que estar também preparados para isso, com o que isso nos trouxer de bom e de mau, porque se calhar traz essa visibilidade excessiva e esse excesso de atenção, se calhar nem toda é boa. Também dá algumas responsabilidades. Também dá algumas responsabilidades, sim. Mas eu acho que, vamos lá ver, agora, simplificando, será certamente muito bom, eu acho que será um grande passo, quando nós vemos algo que é nosso e que para nós é uma tradição muito querida e que é uma tradição viva, quando nós a vemos reconhecida, não só pelo nosso governo, pelo nosso país, pelos nossos conterrâneos, mas a nível internacional, claro que quando nos reconhecem e nos prestigiam com um facto como esse, a acreditar que vai acontecer, a nossa responsabilidade aumenta, mas também é bom, à partida, potencialmente é bom. Oxalá que nós sejamos capazes de utilizar essa visibilidade para fazer coisas boas com o vinho de talha, para o tornar mais vivo, mais... Depois também, não se esqueça que há uma coisa aqui muito importante, é que Ferreira do Alentejo também é uma terra de canto. E é uma terra com décadas e décadas de tradição de canto alentejano. E o canto alentejano sempre esteve muito ligado ao vinho, e ao vinho de talha concretamente, de maneira que o canto e o vinho são duas realidades que já estão Casam unidas, muito bem. já estão casadas, mas quanto mais casar é melhor. Melhor. Portanto, nós quando estamos a criar o ambiente da adega, o espírito da adega, nós estamos também a favorecer o nosso canto alentejano e estamos, ao fim e ao cabo, cada uma das nossas tradições que nós conseguimos fazer reviver,
essa tradição vai beneficiar todas as outras tradições, porque ao fim e ao cabo estamos a reforçar a nossa alma coletiva, não é? Isto é o que nós somos. É mesmo o que nós somos. E termino a deixar-vos um convite para o próximo dia 11, a partir das 10 da manhã, como já ouviram. A alegria vai com certeza reinar aqui neste espaço do Pátio das Andorinhas. Vão ser abertas as talhas neste sítio, neste local onde ainda se produz vinho de talha, como há 2000 anos atrás. Portanto, já sabem, venham ter connosco aqui ao Pátio das Andorinhas no próximo dia 11, porque este é o mês do São Martinho. Um brinde. Espera aí que me falta combustível. Obrigada, Rui. À felicidade.